Olá! Nesse segundo vídeo da série Conhecendo Gênesis, vamos falar sobre a criação do homem. Como nós vimos no vídeo anterior, o homem foi criado no sexto dia com uma coroa como o ápice da criação. E é muito interessante notarmos como até a linguagem usada é diferente, ela é solene. E não podemos desprezar isso pelo seu valor teológico. Para o surgimento da vida marinha, Deus disse: produzam as águas. Para o surgimento da vida animal, Deus disse: produza a terra. Mas para o aparecimento do homem, a linguagem é diferente. O homem não se confunde com o resto da criação. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso nos mostra que o homem é revestido de uma grandeza ímpar. Mas fora a diferença na linguagem, surge uma pergunta: com quem Deus fala nesse texto? E nós temos 4 possíveis interpretações para isso. Uma interpretação bem comum hoje em dia é de que se trata da Trindade e que Deus estaria consultando o Filho e o Espírito Santo. Nós temos que lembrar que Gênesis foi escrito primariamente para os israelitas que tinham acabado de sair da escravidão no Egito. Que sentido faria a Trindade para os israelitas do tempo de Moisés, se até hoje eles não aceitam a encarnação, que trata da existência de uma segunda pessoa, quanto mais uma terceira pessoa? Isso daria um nó na cabeça deles, logo no início da revelação divina. Uma segunda linha de interpretação declara que Yahvé estaria se dirigindo aos anjos ou então à corte celestial, como nós podemos ver no capítulo 3, verso 22. Seria como uma convocação para que todos assistissem ao evento, que era muito especial. E essa interpretação estaria bem de acordo com a antiga mentalidade da época, ou seja, da existência de uma corte celestial, onde Deus anuncia suas ações, como nós podemos ver, por exemplo, em 1 Reis 22:19 e também em outros textos do Antigo Testamento. Então, esses primeiros leitores de Gênesis entenderiam muito bem essa linguagem, ao contrário da interpretação anterior de uma consulta ao Filho e ao Espírito Santo. Uma terceira interpretação vê na expressão apenas o uso de um plural de majestade, indicando dignidade e grandeza. E isso era um costume muito forte dos reis do passado, falarem a respeito de si mesmos no plural. Assim, Deus estaria usando essa linguagem de majestade para mostrar sua grandeza num momento tão solene, o que daria mais pompa a essa ocasião. Uma quarta interpretação não vê nenhum sentido especial no uso dessa expressão. É apenas um estilo literário, sem qualquer significado especial, que estaria semi-oculto aqui. As 4 interpretações têm os seus adeptos, e discutir qual delas é a correta aqui seria muito improdutivo. O objetivo não é criar dificuldades, mas abrir os olhos e o coração para o texto bíblico. E para mostrar que essa questão não tem valor absoluto, no verso 27 nós temos a expressão no singular: criou, e a sua imagem. E aqui o emprego do singular parece diminuir a importância teológica que se quer dar ao façamos. O fundamental no relato é o fato de que no verso 27 reaparece a palavra bará, que eu já expliquei no vídeo anterior. O homem é diferente da vida vegetal, aquática e animal. Ele vem do pó da terra, mas a sua criação é ato divino, como a criação dos céus e da terra.
Por mais que isso desagrade aos materialistas, aos naturalistas, a Bíblia afirma claramente a singularidade do homem. Voltando agora para o verso 26, ele diz assim: façamos homem. É isso mesmo, está sem artigo. Diz literalmente isso no texto hebraico. E a palavra hebraica traduzida por homem é Adam, que na verdade é um termo com significado coletivo e não individual. Significa humanidade, que seria a melhor tradução. O projeto divino tem em vista a humanidade como um todo e não apenas um indivíduo. Então, esse termo faz alusão à humanidade. Mas depois, a palavra Adam se tornou o nome próprio do primeiro homem. O verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é imagem e semelhança de Deus. E o que significam esses dois termos? É óbvio que não se referem à imagem física, porque Deus é espírito e não tem um corpo físico. De forma simplificada, podemos dizer que pelo fato do homem ser a imagem de Deus, significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso significa que ele pretende fazer uma criatura semelhante a si. E nós podemos dizer que a imagem tem 4 aspectos. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal e pelo qual pode ter comunhão com Deus. Segundo, é um ser moral, não obrigado a obedecer seus instintos como os animais, mas ele possui vontade própria. Terceiro, é um ser racional, com capacidade para pensar abstratamente e formar ideias. E em quarto lugar, a semelhança de Deus tem domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Para os primeiros leitores, o significado das palavras imagem e semelhança eram bastante claros. Isso porque essas palavras simplesmente informavam aos primeiros leitores que o homem era semelhante a Deus e em muitos aspectos o representavam. O homem é o representante de Deus, investido de autoridade e domínio, como um visível monarca e cabeça do mundo. E alguém observou que o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, vontade para lhe obedecer e um corpo para servi-lo. Então o texto bíblico não precisava detalhar todo o significado, porque o significado era claro. E também porque nenhuma lista de significados faria justiça ao tema. Continuando o texto, o verso 28 diz o seguinte: Deus os abençoou. E o plural aqui indica o sentido coletivo do termo Adam. Deus abençoou a humanidade, uma lição muito preciosa. O homem não é um intruso ou uma falha no plano de Deus. É a obra-prima da criação e é abençoado pelo Criador. No Antigo Testamento, a ideia de abençoar alguém não é apenas desejar que lhe aconteçam coisas boas. É também atribuir uma função ao abençoado, e isso de forma ardorosa. Nós podemos ver isso no caso de Isaac abençoando Jacó, quando Jacó abençoou os filhos de José, e também quando Moisés abençoou o povo, lá em Deuteronômio 33. O homem tem promessas e funções a desempenhar e foram recebidas diretamente de Deus. E o contexto do verso 27 nos mostra que os termos da bênção e das funções são o crescimento e o domínio de toda a terra. E prestem atenção que interessante. O crescimento da humanidade e a sua propagação, ou seja, encher a terra,
se dá através da sexualidade. Ela é fonte de bênção e também uma função humana. Na época em que vivemos, onde a sexualidade é totalmente deturpada e fonte de todo tipo de abuso e baixeza, nós temos que lembrar que foi Deus quem deu sexo à humanidade. Homem e mulher os criou. Não há um terceiro, quarto ou mais tipos de sexos. Esses desvios são aberrações e as tentativas de racionalização, de aceitação, por mais que se justifiquem, se constituem em pecado. Finalizando esse verso, temos que destacar que o homem é abençoado com a ordem de crescimento e também de domínio. Ao mesmo tempo, essas são suas funções na terra. E os versos 29 e 30 nos mostram que todos os seres viventes, tanto a humanidade como os animais, recebem sustento das mãos de Deus. Outra ideia interessante aqui é de que nessa época, homens e animais viviam em paz, alimentando-se de plantas, sem se devorarem. E o verso 31 vai nos mostrar a avaliação de Deus ao final de sua criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O texto mostra que Deus ficou satisfeito, contemplou a sua obra e expressa seu grande prazer na sua realização. Ele sempre faz as coisas muito bem feitas e sempre diz a verdade. Se Deus disse que o mundo era bom, é porque era bom. O mundo em que nos colocou é muito, muito bom. Mas por que o mundo não é bom para tantas pessoas? Não poucas vezes vemos pessoas culpando Deus pelos problemas do mundo, mas o mundo é muito, muito bom. Para nós entendermos isso um pouco melhor, pensemos um pouco em termos de casa e lar. O arquiteto constrói uma casa. Os moradores devem fazer o seu lar naquela casa. Um arquiteto pode projetar e supervisionar a construção de uma casa perfeita em todos os sentidos. Agora, se os moradores enfrentarem problemas de ódio no relacionamento deles, vícios, brigas, a culpa é do arquiteto? Não, a culpa é dos moradores. O arquiteto fez a casa, mas são os moradores que fazem o lar. Deus nos deu uma excelente casa, o mundo físico. Nós devemos construir um lar para nós, porque a casa é muito boa. Deus gostou do que fez, então nós devemos ser mais cuidadosos no nosso viver e precisamos administrar bem este mundo. O Deus Criador, o nosso Deus, tem grande criatividade e um grande senso de estética. É só observarmos um pôr do sol. Ele faz um pôr do sol como artista algum poderia pintar. E no dia seguinte faz outro até mais bonito. E como esse exemplo, podemos citar vários outros. O mundo é belo porque é obra de um Criador com senso estético e é extremamente detalhista. Será que o acaso produziria beleza? Ou ela é produto de um ser inteligente, sensível e com senso estético? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A ideia aqui é de que Deus não deixou a obra incompleta. Tudo que era necessário foi criado. E agora vai descansar. Não porque está cansado ou porque não precisa mais trabalhar. Vai descansar porque o trabalho foi completado. É o repouso da tarefa cumprida e não o descanso motivado pelo cansaço. Ele ainda continua trabalhando. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus em João 5,17. Deus não é somente o Criador do mundo, Ele rege e sustenta o mundo que criou.
não o deixou largado. Deus é cuidadoso e ainda está em atividade. E quais são as lições que podemos tirar desse texto? Primeiro, ao contrário de muitas afirmações que se tornaram comuns, o homem não é um macaco aperfeiçoado. Foi especialmente criado por Deus. Não somos algo do acaso ou de um acidente da natureza. Somos obra da vontade expressa do Deus Criador. Temos valor aos olhos de Deus, pois somos a coroa do seu trabalho. O relato bíblico traz dignidade à raça humana, ao contrário da evolução que o rebaixa. Aliás, o rebaixamento da dignidade do homem interessa a muitos grupos contemporâneos. Um cristão não pode aceitar isso. Segunda, o homem é absolutamente distinto do restante da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele pensa, ele sente, deseja, planeja, tem raciocínio abstrato e é o único de toda a criação que tem noção da eternidade, que conta o tempo e sabe que vai morrer. É o único que pode pensar em vida após esta vida. Isso é singular, é grandioso. Terceira, Deus colocou o homem como administrador deste mundo. Isso significa que ele não deve ser um predador nocivo da natureza, mas sim um mordomo consciente. Ele está ligado à natureza e veio dela. Seu corpo volta para ela quando ele morre, então deve cuidar do planeta. Como cristãos devemos ter consciência da nossa mordomia, cuidando do ambiente em que vivemos. Quarta, Deus criou o Adão, ou seja, a humanidade, com diferenciações sexuais. A sexualidade faz parte do plano de Deus. Precisamos refletir seriamente sobre essa dádiva de Deus a nós, buscando os princípios bíblicos para desfrutá-la. E precisamos ter firmeza quanto a desvios e aberrações que a sociedade dominada pelo maligno deseja tornar naturais e justificáveis. As pessoas não optam pelo seu sexo porque isso já vem de fábrica, é inato da pessoa. A pessoa é macho ou fêmea. E preconceituoso não é aquele que diz que as pessoas nascem homens ou mulheres, aceitando o que a Bíblia diz. Preconceituoso é quem nega sua própria sexualidade e deseja ter outra. Tal pessoa comete o maior de todos os preconceitos, ou seja, é preconceituosa contra si mesma, porque não se aceita como é e deseja ser o que não pode ser. Quinta lição: existe um dia para lembrar a obra de Deus. O sábado consagrou a primeira criação. O domingo consagra a segunda criação, a que foi efetuada por Jesus Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Em Jesus Cristo, Deus está criando um mundo novo, uma nova humanidade. Conforme vemos em Romanos 5:12-21, Jesus Cristo é o segundo Adão. A igreja é assim a segunda humanidade, a segunda criação. É diferente da primeira, porque seu destino final não é a terra, mas o céu. Não é afetada pelo tempo, porque entrará na eternidade. E isso nos mostra a grandeza da segunda criação. Amém.